Querido Jesus, nós te agradecemos por esse sábado que nos concedes e te agradecemos pela bênção de estarmos juntos estudando a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse momento e que nós possamos ser abençoados ao fazer uma revisão da tua palavra. Tudo isso eu peço e agradeço por Jesus. Amém. Então, o que nós vamos fazer hoje é uma revisão da história milerita. Eu não sei quantos lembram ou quantos assistiram os últimos estudos que foram dados no Uruguai. Mas nós estávamos falando muito da história milerita e como essa história se repete. Então, hoje eu vou dar continuidade a essas aulas que foram iniciadas no Uruguai. Então, eu tinha começado por falar da história de dois barcos. Não tinha a ver com Atos 27, mas foi uma história que eu escolhi, que é uma carta escrita pelos mileritas. E é uma ilustração daquilo que eles estavam vivendo depois de 1844. Depois desse tempo de 1844, eles tiveram que fazer algumas escolhas. E eles fizeram isso porque eles estavam no barco que estava prestes a se afundar. Então, antes que esse barco pudesse se afundar, os oficiais que estavam nesse barco, não o capitão, mas os oficiais, eles tiveram que medir a latitude e a longitude até chegarem a uma distância próxima. Para que eles pudessem finalmente, com as ferramentas corretas, chegar a um local seguro. Só que para eles fazerem a mudança de um barco para o outro, eles tinham que entrar para um barco salva-vidas primeiro. E esse barco salva-vidas, nós aprendemos que era a mensagem do clamor da meia-noite. Então, eles deixam esse barco velho ou antigo, entram nesse barco salva-vidas, que é a mensagem do clamor da meia-noite, para que eles pudessem entrar dentro do novo barco. E esse novo barco era o que ia levá-los ao destino final com segurança. Então, essa foi a ilustração que eu usei para que a gente começasse a falar mais sobre os mileritas.
E nós também começamos a falar um pouco mais do que foi o teste na época milerita. Primeiro que eles estavam aguardando também uma lei dominical. Só que, de fato, o seu teste tinha a ver com a escravidão. E eles não conseguiam enxergar esse teste que eles tinham pela frente. Estavam confortáveis e inseridos dentro de uma cultura. E eles tinham práticas que eram corrompidas pela sociedade também. Práticas corrompidas da sociedade. Então, o que eles não entendiam na época é que eles eram chamados a praticar uma igualdade. Então, eles focavam em que todas as pessoas guardassem o sábado. E eles falhavam ao ver o seu teste como povo de Deus. Quando eles são requeridos a mudar de um barco para o outro, além de eles entenderem, na verdade, qual é o teste que eles têm que passar, eles também precisavam fazer um trabalho ativo. Então, isso é um pouco do resumo das aulas que nós tivemos no Uruguai. Então, hoje vamos dar continuação a isso e vamos fazer uma revisão das linhas. Então, o que eu vou fazer é tentar compartilhar a minha tela. Nós vamos fazer a nossa linha dos 144.000. Eu vou fazer ela aqui. Isso. Então, eu vou começar por colocar 1989. Então, 1989, o 11 de setembro, lei dominical. Fechamento da Porta da Graça. Agora, se nós fôssemos sobrepor, que é o que eu quero fazer, sobrepor a linha de Cristo a essa linha, o tempo do fim na linha de... Ai, perdão, tradução. Na linha de Cristo, qual seria o tempo do fim? Quem lembra? -4, o nascimento de Cristo. Carol, não consegui te ouvir, tá muito baixinho. O nascimento de Cristo. Isso, o nascimento de Cristo e qual é o ano? -4. Menos 4.
O 9/11 na linha de Cristo seria o quê? Bautismo. É que ano? 27. 27. Obrigada, Raquel. Se nós fôssemos agora para a lei dominical, qual seria o marco? Qual seria a data? 34. 34. Fechamento da Porta da Graça. 70. 70. E depois o segundo advento, qual seria o marco? 100. 100. Muito obrigada, Gael. Ok. Então, nós temos a nossa linha, a dos 144.000, e em cima aqui nós temos a linha de Cristo. Então, o que eu quero fazer agora é fazer os fractais dessa linha. Então, vamos fazer os fractais dessa linha. Vamos fazer os sacerdotes agora. Quais seriam os marcos? 1989, 9/11, que mais? ¿2014? 2014, que mais? 2019. 19. 21. 21. Muito bem. Então, esse seria o fractal da linha dos sacerdotes. Se nós continuássemos a linha de Cristo, logo depois do batismo, depois do ano 27, esqueço da tradução. Qual fez? Qual foi a primeira coisa que Cristo fez? Foi ao deserto. Cristo Dio su vai para o vida en el deserto, mas depois do deserto, para marcar o 9/11, o que Cristo, o 2014, o que Cristo fez? El 31. La cruz. Antes da cruz. Primer milagro. Não entendi, perdão. Não é o primeiro milagre. E ele ainda faz outra coisa antes. Isso, purificação do templo. Então, nós temos a primeira purificação do templo. Em 19, o que nós temos? Ahí la cruz. É a cruz, que é qual ano? Treinta y 1. 1. 31. Então, nós temos o ano 31, que seria a cruz. Isso na linha dos sacerdotes. Agora, eu quero que a gente faça aqui a linha dos levitas. Vou fazer rapidamente aqui a dos levitas. Hum, 21,
E aqui poderíamos marcar pânio. E depois teríamos a linha do mundo. Seria a linha do mundo. E teríamos aqui o ano 21. E entre teríamos os marcos. Minhas linhas são muito mal desenhadas por estar desenhando no tablet. Sim. Então, no segundo, se nós fôssemos e marcássemos o segundo advento seria o quê? Na linha de Cristo. Patmos. Aqui. Não é Patmos, depois da cruz. O evento é depois da cruz, porque nós estamos na linha dos sacerdotes. El apedreamiento de Esteban. Não é o apedrejamento. ¿En qué año? No se entiende la pregunta, yo no entiendo. E aqui em 2021, que seria o segundo advento, porque termina a linha dos sacerdotes, na linha de Cristo seria aqui Marco. O que acontece depois da cruz? O Alfredo falou Pentecostes. Pentecostés, sí, el fuego. El fuego. Sim, o Pentecostes. Então, o que nós temos no ômega de Israel antigo 2 chamados para a igreja. E isso acontece porque, naquela época, a igreja ela estava uma confusão. Então, o que a igreja precisava era de ser purificada. E o que Cristo faz primeiro, antes de levar a mensagem ao mundo, é precisamente purificar primeiro a sua igreja. E por que eu teve que fazer isso? Purificar primeiro a sua igreja. Qual era o problema com a igreja de Cristo? ¿Por qué ellos se peleaban entre ellos? Porque no conocían la naturaleza del reino. Então, eu vou ficar com a resposta de que eles não compreendiam a natureza do reino. E, automaticamente, isso significa que eles não conhecem a natureza do rei. Então, o que eles fazem com isso é criar um Deus à sua própria imagem. O que fazia com que eles tivessem esse entendimento incorreto. E então, com isso, o seu comportamento também representava Deus ou Cristo de uma forma errada. Parte do problema interno. Esse é parte do problema interno.
Mas eu sei um outro problema. O que mais eles não entendiam? No entendían las escrituras tampoco. Leían literalmente. Liam literalmente, não entendiam as escrituras. Eu vou dizer que isso é parte de um problema interno. Nós estamos tentando procurar um problema externo. Ah, externo. Perdão. Então, o outro problema que eles tinham é que eles não entendiam os eventos externos. Então, mesmo eu sendo o Israel literal, e sendo eles a terra gloriosa também literal, ainda assim eles não entendiam nem a natureza do rei, nem a do reino. E também eles não entendiam os eventos externos. Então, quando a gente passa a pensar no Adventismo, nós já sabemos que eles não conhecem os marcos que foram passando. E que eles também estão obcecados ou estão focados apenas na lei dominical. E isso significa que os adventistas eles estão na mesma condição que Israel antigo. Então, da mesma forma, depois de termos terminado a nossa linha de sacerdotes, nós também ainda não temos visibilidade de onde nós estamos na história. E como nós devemos associar os eventos internos e os eventos externos. Então, vamos olhar agora um pouquinho também para o alfa moderno. No alfa moderno, eles não têm dois grupos. Eles não têm dois chamados à igreja. Por que essa igreja? São eles que são o início dessa igreja. Então, ao invés de termos esse chamado de igreja, igreja e mundo, nós temos apenas um chamado à igreja e outro ao mundo. Então, vamos fazer juntos as linhas. Vou compartilhar de novo a minha tela. Então, vamos fazer a linha dos mileritas. Qual é o primeiro marco? Mil setecentos e 98. 1798. Qual seria o próximo? ¿1816? 1850. Cuando empieza a Antes. estudiar. 1844. Uruguay está en el horno. 833.
1840. 1840. Próximo marco. 44. Nós estamos olhando para a linha maior. Se formos olhar para a linha maior, qual é esse marco na linha maior? 1850. 1850, ahora ahí. 1850. Isso seria representando 144.000. Então, nós estamos olhando a linha maior. Depois de 1850, qual é o marco que nós teríamos? 1888. 1888. A No, linha perdón. maior. 63. 63 y después 88. Vou colocar aqui onde fica o 63. O que fica entre 1850 e 1863? 61. 61. O nosso próximo chamado, então, seria o da igreja. Temos 1790 e 1840. Não, perdão, estou dando a resposta. Temos 1798. E 1840. Depois aqui, qual seria o marco relevante? 1884. 1844. Ah, pero Mas qual é a data em 1844? 22 de outubro. Antes do 22 de outubro. 19 de abril. agosto. 19 de abril. Por que seria 19 de abril? Porque, no sé, no me acuerdo. Sé que algo pasó, pero no me acuerdo. No es ya- Creo que fue el primer chasco, ¿no fue el primer chasco? Lo que habían pensado primero fue cuando pensaron con el otro calendario. Lembrem-se que antes de dois grandes marcos, Las Fue cuando, car- cuando, só um Perdão. minuto. Antes de dois grandes marcos, o que nós temos entre dois grandes marcos quando nós falamos das linhas? aumento del conocimiento. Y formalización. E quais são essas datas? Julio. Boston, Boston, Exeter, Boston y Concord. Concord. Então, y aqui- Exeter. Boston aconteceu em que data? 1844? Em que dia de julho? 15. 21, perdón. 21. 21, obrigada, Lara. Então, em 21 de julho, eu vou pôr mais para lá para não ficar confuso aqui. Nós temos 21 de julho. O que acontece a 21 de julho? O que é El 21 de julho? campamento en Boston, que Isso, llegó então nós a temos caballo acampamento. Samuel Snow. Isso. ¿Eso no fue el 15 de agosto? Yo me perdí en el No. tiempo recién. É 21 de julho, por causa da campal que teve. Agora, o próximo marco que vocês falaram, Concord, seria qual?
En el 15 de agosto pasó algo, pero no me acuerdo. Primero de agosto, Tampoco. después, primero de agosto, Concord. Primero de agosto, ¿no? No sé. Não. A mí me parecía que era el 15 de agosto, pero no sé. Qual é o evento importante depois de 21 de julho? Se alguém quiser escrever no chat também, qual é o evento importante depois de 21 de julho de 1844? Importante para os mileritas. Isso, já escreveram no chat, 22 de outubro. Então, nós estamos esquecidos das nossas linhas ou as minhas perguntas não são boas. Então, eu vou acreditar que são as minhas perguntas que não estão boas. Então, agora, esse seria o chamado para a igreja. Então, eu vou dizer os mileritas. Depois nós teríamos 1840. Aqui vou colocar 1844 e 1850. Esse próximo chamado seria o chamado para o mundo. Pedro, você está me ouvindo? Então, o que nós temos é, depois de 1850, Ellen White diz que Deus teve que estender a mão para juntar o seu povo. Isso porque eles estavam espalhados. Então, aqui, em 1850, o povo de Deus ele está espalhado. Ou seja, eles estão espalhados, mas eles entraram nesse espalhamento antes, que foi no grande desapontamento em 22 de outubro. Então, o que acontece se nós formos... Isso são todos eventos internos numa linha milerita que a gente consegue ver. A Campal, que acontece em 21 de julho. O grande desapontamento de 22 de outubro. Isso tudo tem a ver com o interno. Mas, nesse mesmo ano, no tempo milerita, estavam também acontecendo eventos externos. Se nós fôssemos olhar para 1840, quem sabe o que estava acontecendo de importante nesse ano? Sí, cayó el Imperio Otomano. Mas eu quero um evento externo que seja relevante nos Estados Unidos. Se cumplió la profecía por la caída del imperio. En 1840.
Sim, o que acontece de importante para os Estados Unidos em 1840? Que era onde os mileritas se encontravam. La guerra de secesión, de la guerra civil. No, No, no. no, por No, eso fue después, no, es por 60 y pico. De 60 y pico, 61, 62. 61, 65. Grupo do Brasil também, se alguém quiser comentar. Nada más. O que estava acontecendo em 1840 era uma eleição. Ah, cierto. Então, o que estava acontecendo de relevante para o mundo nesse tempo, nesse ano, era uma eleição. ¿No estarían No, analizando territorios? Perdão, não entendi. Que querían analizar territorios, se estaban peleando por analizar Tesa y otros estados. Ainda não, porque eles ainda eram as colônias da Grã-Bretanha. Se nós formos para 1844, um outro evento relevante para o mundo naquele tempo foi uma outra eleição também. Quando nós vamos para 1850, qual foi o outro evento relevante que aconteceu? La ley del esclavo fugitivo. Isso. O ato do escravo fugitivo. O que foi esse ato do escravo fugitivo? Por que isso é relevante como evento externo? Porque es una ley dominical. Ok. Porque era uma lei dominical. Mas os mileritas enxergavam isso como uma lei dominical? No, Eles não enxergavam isso. O que eles estavam preocupados era com o sábado. Então, o que eles têm é o diagrama de 1843, que era para o uso interno, mas eles falham depois que Deus estende a mão com o diagrama de 1850. Porque era isso que eles iam usar para... Era isso que eles iam usar, o diagrama de 1850, para colher o mundo. E isso seria para uso externo. Então, nesse ano de 1850... Parar de compartilhar a tela. No ano 1850, com esse ato do escravo fugitivo, é precisamente o ponto onde eles passam pelo pecado. E onde eles começam a fazer as concessões. Como é que eles faziam essas concessões? Como é que eram as concessões que eles faziam, ou quais eram as concessões que eles faziam em 1850?
Quais eram essas concessões nos Estados Unidos? Pensando no ato do escravo fugitivo, em 1850. El norte tenía que entregarlo a los esclavos que se fugaban del sur. Isso. Então, eles tinham que entregar os escravos, ou eles entregavam os escravos que fugiam do sul. Então, nesse ano de 1850, precisamente o período um pouco antes da Lei Dominical, em 1850, eles começam a entrar e a fazer concessões. Porque eles não tinham nenhuma visibilidade desses eventos externos. Os milleritas, eles não pensavam em 1844 como uma eleição importante nos Estados Unidos. Também como eles não viram que 1844 tão importante nos Estados Unidos. Então, eles não conseguiam enxergar o que acontecia e ao seu redor também. Então, se nós voltamos um pouco antes dessa concessão de 1850, nós poderíamos ir para o ano 1776, e o que acontece de importante em 1776? Quem lembra? Isso, é a independência dos Estados Unidos. Então, é o ano em que os Estados Unidos eles estão no meio de uma guerra. E eles querem se tornar independentes da Grã-Bretanha. Então, eventualmente, eles se tornam independentes. E depois de se tornar independentes, eles precisavam criar um novo governo para gerir o país. Então, o que eles fazem é, quando eles se tornam independentes, eles ficam, acho que com 13 colônias, se eu não estou enganada. E cada um precisava selecionar um governo. Então, o que eles fazem é criar ativos de confederação. E por causa do que eles tinham passado com a Grã-Bretanha, quando eles foram para fazer esses artigos de confederação, eles não selecionam nenhum poder executivo. E também não selecionam um poder judicial. A única coisa que eles tinham era um congresso em cada estado
E era esse congresso que os representava. Depois, em 1787, eles mandam um delegado para Filadélfia para que esse artigo de confederações eu pudesse ser mudado. Só que agora, imaginem, eu tenho esses 13 estados, e o que eles precisam fazer para que essa mudança dos artigos pudesse funcionar? Algumas concessões. Então, nessa reunião da Filadélfia, quando eu tento mudar esses artigos de confederação, o que eles começam por fazer é ter que fazer várias concessões para que funcione a mudança. Depois que essas concessões elas são feitas, os delegados teriam que voltar para os seus estados e contar para os estados que o que eles tinham feito era acabar, na verdade, com esses artigos de confederação. E ao invés de agora eles terem artigos de confederação, eles contam que eles criaram uma Constituição. Só que o que acontece? Algumas pessoas aceitam e outras não aceitam. Porque algumas pessoas, elas são contra os grandes governos, e outras pessoas são contra os pequenos governos. E isso acontece porque, depois de terem sido colonizados pela Grã-Bretanha, eles temiam perder novamente a sua liberdade. Só que, para que essa Constituição ela pudesse ser aprovada, eles precisavam que cada estado fizesse uma votação. Então, quando nós pensamos no adventismo, e nós pensamos no ano 1798, nós lembramos que nós tínhamos aquele navio, ou aquele barco, representando os Estados Unidos e o adventismo. E se, pensando em 1798, se o livro de Daniel foi aberto, porque Ellen White diz que foi aberto no tempo do fim,
Eles deveriam ter conhecido a natureza do rei no mas também esses eventos externos que estavam acontecendo no país. Então, o que nós temos em 1798, ter progredido numa direção correta. Eles deveriam ter progredido numa direção correta. Só que o que eles tinham agora era uma Constituição cheia de concessões. Então, vamos rapidamente ler um discurso de Obama de 2020. E é um discurso que eu leio numa convenção nacional. E diz o seguinte, eu começo dessa forma. Boa noite a todos. Como já viram, essa não é uma convenção normal. Não é um momento normal. Por isso, essa noite, quero falar o mais claramente possível sobre o que está em jogo nessa eleição. Porque o que nós fizermos nestes próximos 76 dias ecoará através das gerações vindouras. Estou em Filadélfia, onde a nossa Constituição foi redigida e assinada. Não foi um documento perfeito. Permitia a desumanidade da escravatura e não garantia às mulheres e mesmo aos homens que não possuíam propriedade o direito de participar no processo político. Mas embutida neste documento estava uma estrela do norte que guiaria as gerações futuras, um sistema de governo representativo, uma democracia, através do qual poderíamos realizar melhor os nossos ideais mais elevados. Através da guerra civil e lutas amargas, melhoramos esta Constituição para incluir as vozes daqueles que outrora tinham sido deixados de fora e gradualmente tornamos esse país mais justo, mais igual e mais livre. Então, Obama primeiro começa por dizer que esse não é um documento perfeito. E ele diz que, mesmo assim, nesse documento estava a Estrela do Norte. E quando eu menciono essa Estrela Norte, ele diz que ela seria um guia. Então, ela é basicamente um ponto ou um foco que mostra a direção para onde eles estavam indo. E quando eu menciono essa Estrela Norte,
E ele diz que a Constituição deveria ter mais igualdade e liberdade. Liberdade. Então, ou seja, Obama, segundo a Constituição, ele acha que era nesse sentido que deveria estar indo a Constituição. E depois ele diz que essa estrela também guiaria as gerações futuras. E que seria um sistema de governo representativo. Ou seja, deveria ser um sistema igual para todos. Então, naquela época, na época milerita, tudo isso estava acontecendo. Eles não pensavam na Constituição. Eles não enxergavam a Constituição sobre a qual eles viviam como falta de igualdade. E ela foi escrita numa época de escravidão, que era precisamente o teste para os mileritas. Então, eles não conseguiam enxergar as concessões que tinham sido feitas. E também não conseguiam enxergar a falta de igualdade na Constituição. Que é o mesmo que acontece ainda nos dias de hoje. Nós estamos mais focados em olhar para uma lei dominical que a gente não entende. Nós não conseguimos associar os eventos internos com os externos. E também não conseguimos enxergar essas consequências de cada país. Sim. Então, com isso, a gente vê a repetição da história. E nós vemos os mesmos erros sendo repetidos. Então, vamos terminar lendo um texto de Ellen White. Eu só tenho no português, não tenho no espanhol, mas está em EV 695.3. Eu vou ler todo no português para te dar tempo de traduzir no espanhol, Pedro. Então, no português é EV 695.3. Não tenho, peguei a... Peguei direto do português, mas não estou lendo do aplicativo. No espanhol, é EV 504.3. Então, eu vou ler no português. Diz o seguinte, nós vamos colocar o espanhol no chat. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844,
sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus que lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo e dar-lhe o seu galardão. Mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu ao desapontamento, muitos dos crentes no advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido a nossa história. Então, se os adventistas eles tivessem recebido essa mensagem do terceiro anjo, Deus teria os ajudado nos seus esforços. E a obra ela poderia ter sido cumprida. Mas o que muitos fazem é renunciar da sua fé e deixam também de praticar a sua fé de forma correta. Então, eles prejudicam a obra. E cada mensagem que é dada por Deus desde o tempo de Guilherme Miller era para poder despertar o povo para a realidade da época e para a cultura e também para despertá-los em relação à cultura onde eles estavam inseridos. E, em específico, era a mensagem do terceiro anjo queria mostrar para eles o que era o certo e o que era o errado. Para que, precisamente, eles pudessem ser salvos. Então, nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Mas eu espero que tenha ficado claro esse paralelo na história. Onde os milleritas, eles não compreendiam nem os eventos internos, nem os eventos externos. E era importante que não só eles olhassem para um diagrama que eles tinham, que era para fazer um trabalho interno, mas o outro também queria colher o mundo, esse trabalho externo. Só que para isso eles precisavam entender os eventos externos e associá-los com os internos. Só que eles falharam ao fazer isso. E é aí que a gente consegue ver uma repetição de história até para nós. Não sei se alguém tem algum comentário. Então, vamos encerrar com uma oração? Bondoso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por podermos estudar a tua palavra.
pedindo também perdão pela nossa falha ao entender o que está acontecendo no tempo presente. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós para não repetirmos os mesmos erros. Que nós possamos nos dedicar mais ao estudo da Tua Palavra. Que nós possamos fazer parte da linha de sucesso. Nós pedimos a Tua bênção no restante desse sábado. Somos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.